Olá, você está assistindo a TV Câmara de São José do Rio Preto, canal 4 da NET e 28.2 em sinal aberto e digital para toda a região de São José do Rio Preto. Você também pode acompanhar a programação dessa emissora pelo nosso canal no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. Não esqueça de sinalizar para receber todas as notificações de tudo que é produzido aqui pela equipe de comunicação da TV Câmara. Você ainda acompanha o nosso conteúdo pelas redes sociais. Estamos no Facebook como Câmara Rio Preto e no Instagram como TV Câmara Rio Preto. Você que acompanha o nosso informativo sabe que diariamente trazemos reportagens e entrevistas a respeito do coronavírus, da pandemia Covid-19 e também entrevistas a respeito do dia a dia na cidade e especialmente do dia a dia aqui na sede do Poder Legislativo. No dia de hoje, eu recebo a vereadora Karina Caroline, reeleita pelo Republicanos com 4.655 votos. Vereadora, obrigada pela sua presença. Estamos aqui respeitando todos os protocolos de saúde, em função à prevenção ao coronavírus. Estamos aqui mantendo a distância necessária, mas vamos realizar essa entrevista tão importante para falarmos a respeito da sua reeleição. Terceiro mandato, vereadora? Olá, Thaís. É uma satisfação estar aqui e poder falar sobre essa conquista. Esse terceiro mandato que chegou no momento de muitas mudanças. A gente teve um ano muito difícil e isso refletiu nas urnas, né? E o efeito pandemia e também a questão da própria insatisfação das pessoas pela política. Mas aconteceu, o pleito foi e esse dia 15 nós tivemos a alegria de ser conduzidos para o terceiro mandato, Thaís. Foi uma campanha atípica. Como é que foi ir para as ruas, visitar a população, mantendo aí o distanciamento social necessário? Olha, Thaís, nós usamos todos os protocolos também, mas uma coisa a gente não tinha como não ir até o eleitor. Né? Porque o corpo a corpo faz toda a diferença, o olho no olho faz toda a diferença. E o trabalho que foi realizado esses últimos anos também nos faz ter essa disposição de chegar até as pessoas que foram atendidas. Como você mesmo disse, foi atípica, nós tínhamos que ter essa condição de convencer o eleitor de ir nas urnas, de mostrar para eles que era importante sim, né, eles terem esse ato de cidadania que faz com que a cidade seja bem representada, ainda que tenha todos os problemas envolvidos políticas, nós temos pessoas que têm condições de representá-los. Então, a dificuldade foi convencer. Mas Deus nos conduziu em tudo e eu estou muito feliz por isso. E para o próximo mandato, houve aí uma parcela de renovação na Câmara de São José do Rio Preto e entre os reeleitos, a senhora foi aí a mais votada. Como é que a senhora e a sua equipe receberam essa notícia e essa aprovação do seu público? Olha, Thaís, eu sempre digo, o nosso trabalho, ele é pautado em fazer as coisas com compromisso, com a verdade, com a honestidade, em fazer o nosso melhor para as pessoas que nos procuram. E o comportamento, né, no caso dessa vereadora, sempre é esse: fazer o melhor para aqueles que batem o nosso gabinete, para aqueles que são atendidos pelos nossos assessores, porque esse é o verdadeiro motivo do representante, né? De ouvir o seu eleitor, de ouvir as pessoas por um todo e fazer com que essas demandas sejam atendidas da melhor maneira, porque é isso que eles esperam. E, vereadora, desde a primeira campanha, a senhora já foi eleita, né? Esse é o terceiro mandato, mas nunca concorreu com a experiência de não ser eleita. Os desafios têm se mantido ao longo dos últimos anos? Ou os desafios como candidata e como vereadora eleita têm se diferenciado nos últimos anos? Thaís, eu acho que o desafio para todo vereador, para todo homem ou mulher pública, é manter uma linha, certo, de atendimento
e fazer com que as pessoas se sintam confiantes naquilo que você tem realizado. Eu digo e falo até para a nossa equipe, né, para o nosso gabinete, que o vereador, quando ele vai para uma reeleição, Thaís, ele não promete nada, ele tem que mostrar o que ele fez. E então eu tenho feito isso. O primeiro ano foi uma tipo assim, dificuldade, porque mulher, jovem, nova, cristã, e ir para as urnas de uma forma desconhecida como pessoa pública, porque eu era assessora de vereador, tive a oportunidade de ser assessora de deputado, mas estar concorrendo a uma cadeira numa cidade tão importante como a nossa, São José do Rio Preto, foi um desafio grande. A partir de então, eu tinha que cultivar a confiança das pessoas. E perder pessoas, isso faz parte da vida, a gente sempre perde, mas a gente tem que continuar caminhando e mostrando para aqueles que ficou para trás, que talvez não gostou de algum posicionamento da vereadora, que foi necessário e importante naquele momento, mas que o serviço foi prestado com dignidade, com honestidade, com verdade. Então, esse é o meu papel. E dentro dessa estratégia, é importante manter uma linha de trabalho, porque os seus projetos, na maior parte deles, é voltado aí para prevenção do abuso, da exploração de crianças e adolescentes, também na prevenção da violência à mulher. A gente percebe uma atuação muito forte nesse sentido. Faz parte da estratégia para se manter eleita vereadora em São José do Rio Preto? Eu acho importantíssimo, Thaís, nós termos bandeiras para defender. Nós escolhemos a bandeira da criança, do adolescente, a bandeira da mulher, da família, porque assim, envolve tudo. E todas as nossas ações são voltadas para esse público, para acolher todos eles, né? E quando a gente tem aquela direção, olha, a gente tem que garantir o direito que as pessoas já têm. Então, a gente se motiva mais em fazer com que as pessoas, elas venham ser representadas em sua legitimidade e fazer com que as políticas públicas que estão sendo produzidas pela vereadora, por mim, tenha resultado. Então, esse foi o nosso objetivo, que todas as políticas públicas que nós desenvolvemos através das leis aprovadas lá no plenário tenha um efeito positivo na coletividade. E isso tem sido muito importante para a gente e tem nos ajudado a permanecer, porque entra a confiança, entra o trabalho e também o resultado, Thaís. E dentro desse nicho de trabalho, quais foram as principais conquistas que a senhora pode elencar aqui para o telespectador da TV Câmara a respeito de conquistas para as mulheres, crianças, adolescentes e família, como a senhora pontuou? Bom, eu vou pontuar primeiramente a questão da mulher em situação de violência. Então, logo que nós chegamos na Câmara, Thaís, a gente, logo no mês da mulher, a gente teve contato com vários órgãos, né? Conselho, Secretaria da Mulher. Eu tinha que me ambientar, saber o que Rio Preto tinha e como eu poderia contribuir com o meu mandato em melhorar essas políticas públicas. Então, eu achei interessante, nós criamos uma semana em outubro, que geralmente as pessoas falam do Outubro Rosa, eu fui falar de violência, porque não deixa de ser também um tema importantíssimo, porque a violência doméstica, ela acontece o ano todo, assim como as enfermidades, né? Mas eu foquei o quê? As agressões. E nós criamos o primeiro ano uma semana. E, a partir de então, nós fomos conhecendo as necessidades, fomos ouvindo as mulheres, conhecendo as políticas públicas que o município já oferecia às nossas mulheres. E aí a gente pensou, vamos ajudar a ter novas políticas públicas. E isso não veio de graça, Thaís, é todo um investimento que, às vezes, as pessoas, eu até vou falar sobre isso, que, às vezes, as pessoas não entendem, né? Ah, é porque a vereadora fez isso, porque a vereadora viajou. A gente tem que ir em busca do conhecimento para que a gente possa produzir coisas melhores e que essas políticas possam ter efetividade. Então, esse é o nosso lema no gabinete, fazer políticas públicas que venham de encontro à necessidade. Dentre essas ações, a última, que foi várias ações, né, que nós temos na mulher, mas uma que eu viajei, que eu me empenhei, fui para Brasília, estive em Salvador, é a questão da Patrulha Maria da Penha, que é uma ferramenta de enfrentamento à violência doméstica importante. E eu fiquei muito feliz com a implementação dessa lei.
E como funciona a Patrulha Maria da Penha, para quem ainda não conhece esse sistema de trabalho e que tanto agregou a São José do Rio Preto, afinal de contas, é uma conquista para o município, né, vereadora? Vamos explicar como é que funciona essa patrulha para quem ainda não tem conhecimento do trabalho. Então, vamos falar um pouquinho da rede. Né? Isso. Então, a mulher hoje que passa por situação de violência, Thaís, ela será direcionada às políticas públicas. Vereadora, o que é política pública? Então, vamos lá. Secretaria da Mulher. Rio Preto tem uma Secretaria da Mulher que tem um centro de referência para a mulher. E esses profissionais identificam o tipo de violência, fala para a mulher o que é a violência, porque tem muitas que chegam, Thaís, que acham que violência doméstica é um tapa que ela levou, sendo que nós temos outras tipificações de violência, a psicológica, a sexual, a patrimonial, a moral. Então, as mulheres começam a ter o conhecimento de que realmente ela está passando por uma situação de violência e que ela precisa de ajuda. Depois desse atendimento, ela vai ser direcionada, se o caso é muito sério, a fazer uma denúncia, a buscar, então, a DDM, que é a Delegacia da Mulher, que também temos aqui em São José do Rio Preto. A partir de então, começam os processos, aí vai para o Poder Judiciário. E dentro dessas políticas públicas, Rio Preto tem um anexo da Vara da Violência Doméstica, que também é um ganho muito importante para que essas políticas elas se encaixem. A partir de então, essas mulheres já estão com a medida protetiva e aí sim entra a Patrulha Maria da Penha. Porque tem muitas mulheres, Thaís, que estão com os papéis de medida protetiva nas mãos, ainda são perseguidas, são ameaçadas e agredidas. Isso acontece muito, né? Até chegando ao feminicídio, isso que a gente vê nas páginas dos jornais. Mas com a chegada da patrulha, que veio através da parceria da GCM, que são profissionais escolhidos, capacitados para estar acompanhando essa mulher que foi buscar ajuda na patrulha. A partir de então, elas são monitoradas, não são avisadas quando a patrulha vai fazer essa ronda, vai fazer essas visitas. E, Thaís, muito bacana foi durante esse primeiro ano que houve a prisão de vários agressores que duvidou de que elas estariam protegidas e foram presos. Um acompanhamento fundamental que garante não só o bem-estar dessa mulher, mas também garante a vida dessa mulher que é violentada, não é isso, vereadora? Exatamente. Bom, a gente falou aí de conquistas, falamos também de desafios. Acho importante salientar aqui que a sua formação acadêmica também acaba colaborando para esse processo todo. A sua formação é em assistência social, em serviço social e lidar com essas mulheres vítimas de violência e lidar com as autoridades que fomentam as políticas públicas para elas, o seu embasamento teórico também colabora junto com a sua experiência vivida no dia a dia e próxima à população feminina. Exatamente. E essa formação, ela nos dá essa condição de ter esse olhar sensível a essas necessidades, porque o serviço social, ele olha para onde? Para as vulnerabilidades sociais. E quando existe violência, maus tratos, abandono, negligência, e aí isso envolve a nossa atuação. O serviço social, ele atua na mazela da sociedade, né? E eu até lembro que durante a minha faculdade, as meninas falavam assim, as minhas companheiras: e aí, Karina, o que você pretende fazer? Assim, olha, eu, como vereadora, eu vou produzir leis que dê condições de vocês, amigas assistentes sociais, atender as pessoas da melhor forma. E é isso que a gente tem feito. E aproveitando até a oportunidade, já que falamos a respeito das políticas públicas desenvolvidas para as mulheres, no início da nossa entrevista, a senhora mencionou aí também as ações efetivas que precisam ser realizadas e são realizadas na prevenção de casos de violência sexual entre as crianças. A senhora também promove palestras, visitas às escolas, né? E incentiva professores e cuidadores, né, responsáveis pelas crianças a ficarem atentos a esse tipo de exploração infantil. Thaís, quando nós também criamos a semana de combate e prevenção à exploração ao abuso sexual de criança e adolescente, nós entendemos que não poderíamos ficar dentro de salas falando, palestrando para profissionais.
somente. É importantíssimo, né? Fazer com que os técnicos tenham a melhor maneira de atuar em casos de abuso sexual. Mas nós sentimos também a importância de estarmos falando direto com a criança. Por quê? O abuso acontece no núcleo familiar. E muitas crianças não conseguem falar. Muitas crianças não são ouvidas. Eu sempre falo isso, a criança e o adolescente, infelizmente, mediante a tantos conflitos familiares, eles ficam sem voz, eles não são ouvidos. E isso vai se interiorizando e causando grandes prejuízos emocionais às crianças. E o abuso é uma delas. E quando nós vamos nas escolas, promovendo essas palestras, passando os vídeos, teatros, de maneira que eles consigam absorver a mensagem, nós estamos trabalhando com a prevenção, nós estamos encorajando a criança a procurar um adulto de confiança, que na maioria das nossas palestras nós direcionamos ao profissional da educação, ao professor, ao coordenador, até mesmo aquela tia que serve o alimento, que trata com carinho aquela criança, de maneira que ela venha falar todo tipo de violência que ela sofre e o abuso, porque enquanto a gente só fica falando diz que sim, olha, tem que fazer políticas públicas, tem que mudar leis, mas a gente também precisa ensinar as nossas crianças a se defender, a falar não, a denunciar, a se defender antes de qualquer coisa. A identificarem quando o abuso está acontecendo, né? Muitas crianças sequer identificam que aquela atitude vinda de um adulto que pode parecer confiável é um abuso. Tem que descaracterizar isso, né? Porque o abusador, ele é próximo, ele é carinhoso. Na maior parte das vezes está bem próximo. Muito próximo. Então, a criança, ela vai confundir todos esses sentimentos. A gente até fala, né, que os bons toques deixam o coração alegre, que a criança fica feliz. Os maus toques, quando tocam nas suas partes íntimas, trazem o quê? Tristeza, vergonha, a criança fica deprimida. Então, quando a gente começa a falar esses tópicos, Thaís, as crianças que passam por isso, nós conseguimos identificar no meio das crianças. Então, a gente passou o ano de 2019, mas aproximadamente 10 mil crianças foram atingidas com os nossos trabalhos, com essa campanha tão linda que nós temos, que é do nosso coração, em cuidar de crianças, né? E a gente teve escolas que ligaram, agradeceram, disseram que foi ato, assim, importantíssimo de chamar os pais para conversar, de acionar conselho tutelar e até criança que foi removida do núcleo familiar por conta de tantos abusos. É um trabalho em conjunto com uma equipe muito grande, não é, vereadora? Muito Parte grande. do poder público, poder legislativo, poder executivo, a escola também envolvida, como a senhora apontou, desde a moça da cantina até a professora, conselho tutelar, todo mundo em prol dessa criança e desse adolescente. Infelizmente, em 2020, essa abordagem lúdica, né, da música e do teatro, ela não pôde ser realizada em função do coronavírus. Mas para o ano que vem, o plano é continuar com essa abordagem lúdica, é continuar com essas ações de prevenção e de conscientização? Com certeza, eu vejo, Thaís, que vai ser um trabalho muito mais empenhado. Por quê? Esse ano de pandemia, nesse momento em que as famílias ficaram em casa, quantas crianças não passaram desgosto e violência e abuso? Porque elas não podiam sair de casa, não tinha com quem falar, não tinha com quem expressar. E aí entra um outro prejuízo, né? A depressão na infância. Inclusive, nós temos um projeto em andamento na casa que faz com que a gente também tenha essa abertura de falar nas escolas sobre a depressão e também o suicídio na infância, que tem aumentado. Isso é muito triste, mas isso tem acontecido. Nós temos relatos, que aconteceu em 2020, de crianças que tentaram suicídio e adolescentes que tentaram e conseguiram a realização do suicídio. E por conta de abuso. Isso é muito grave. E uma realidade que é passível de ser evitada, não é? Com informação,
e principalmente com acolhimento, não é, vereadora? É uma responsabilidade de cada um de nós. É uma responsabilidade da família, é uma responsabilidade daqueles que estão do lado da família e também nós, pessoas públicas, nós políticos, temos que também estar atentos para que a gente venha promover leis e trabalhar com a prevenção para que o futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes venham ser promissor e não destruidor. Vereadora, gostaria de aproveitar a sua presença aqui no programa para falar a respeito da participação das mulheres na política. Nessa última eleição, tivemos 2 vereadoras eleitas e, na verdade, reeleitas. A senhora e também a vereadora Cláudia de Júlio. Como é que a senhora enxerga essa participação dentro do Poder Legislativo como mulheres representantes da sociedade e como a senhora analisou também a participação das mulheres durante a campanha? Não é? As mulheres que foram candidatas pelos diversos partidos. Olha, Thaís, eu acho interessante essa pergunta, porque durante a formação das chapas para concorrer, né, o partido ter toda aquela formação, tem as cotas para as mulheres, né? Importante ter cota, é importante que os partidos dêem espaço para as mulheres, mas é mais importante ainda que os partidos eles invistam no conhecimento e empoderem as mulheres na questão da política. Porque não é só colocar um nomezinho para ir na urna no dia X da eleição. A gente tem que ter uma construção. Eu cruzei com várias mulheres durante a campanha, esses 45 dias, parabenizei pela coragem de ir para a urna, por estar ali lutando pelo voto. Isso é importante, é necessário. E que as mulheres votassem em mulheres. Rio Preto, por exemplo, nós temos um contingente ainda maior de mulheres que define eleições. E isso não acontece nas urnas, Thaís. Tanto é que nós voltamos, né, 2 vereadoras, deixamos uma boa vereadora que também trabalhou com a gente, é a Márcia Caldas, uma vereadora que tem uma bandeira também voltada à mulher, ao trabalho, só que se perdeu pelo caminho. Eu fico muito triste porque eu gostaria de ter aqui 3 amigas reeleitas, né? 2 reeleitas e mais 2 novas, para a gente dar uma equilibrada no plenário. Mas isso fica como sugestão aos partidos. Que essas mulheres que tiveram um bom desempenho nessas urnas agora de 2020 não sejam esquecidas, que elas venham ter um investimento político, capacitação, que elas venham ser inseridas em espaços que elas possam aflorar essa alegria de estar na política e que no próximo pleito elas tenham um êxito e sucesso nas urnas. E que outras mulheres também passem a participar da política partidária, não é, vereadora? A gente sabe que tudo na sociedade faz parte de um grande ambiente político e a gente vê muitas mulheres nas organizações não governamentais, não é? Nas instituições de caridade. Mas quando a gente fala de política partidária, da política que é representada dentro dos cargos eletivos, a gente ainda vê as mulheres um pouco reticentes em colocarem os seus nomes à disposição. Mas eu vejo também, Thaís, que falta um pouco do encorajamento, encorajá-las, né, a saber que elas têm potencial e que elas vão chegar. Às vezes tem mulheres que elas só são procuradas na hora da eleição. Para fazer parte da cota. Para fazer parte da cota. Isso desmotiva a mulher, né? Porque ela fala, poxa, eu vou pôr meu nome ali e acabou. Que nem eu já encontrei algumas que nos parabenizou pelo trabalho, que tinha nosso trabalho como inspiração. Eu fiquei muito feliz, olha, estou à disposição, não perco o foco, mas que essas mulheres, elas não venham ser usadas somente para a eleição. Que elas venham ser motivadas a permanecer nos conselhos, nas instituições que defende família, criança, idoso, que está na saúde, porque elas vão tendo acesso, Thaís, às políticas públicas. Isso vai motivá-las, vai trazer novas ideias e fazer com que eu possa ser diferente, eu possa fazer a diferença quando eu estiver com mandato, por exemplo. Eu acho que isso é bem assim. Bem, vereadora, encerrando aqui então a nossa conversa, falamos a respeito de projetos bem-sucedidos, desafios, projetos para o futuro. A senhora não é riopretense, não nasceu em São José do Rio Preto, mas é riopretense de coração.
Gostaria que a senhora enviasse aqui uma mensagem aos munícipes, se colocando à disposição. A gente sempre convida, né, os telespectadores aqui da TV a virem pessoalmente também à Câmara. É importante esse contato com os representantes, a presença física durante as sessões ordinárias, onde são discutidas todas as propostas que movimentam a vida da cidade. Gostaria que a senhora aproveitasse essa sua participação no programa para convidar as pessoas a virem à Câmara Municipal e a interagirem com os representantes do Poder Legislativo. Bom, eu quero primeiramente agradecer a todos que foram nessa última eleição e nos escolheu, né, que nos deu essa oportunidade de permanecer nessa Casa de Leis tão importante, essa cidade tão querida que é do coração. A senhora elegeu Rio Preto, coração, não é isso? Exatamente, aonde eu escolhi para morar, para viver em família, em ter amigos e servir a cidade, né, com o meu melhor. Então, eu convido vocês a estarem seguindo nas redes sociais, né, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos ali à disposição de vocês e que vocês venham ser eleitores presentes, né? Que vocês venham compartilhar do nosso mandato, não somente o meu, da vereadora Karina Caroline, mas dos vereadores da sua cidade. Existem coisas aqui acontecendo que vocês têm que estar ligados. É a cidade de vocês, é pela saúde, é pela educação, é pelo transporte coletivo. Vocês fazem parte desse contexto e é a razão porque nós estamos aqui neste lugar. Então, amigos, deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, estou à disposição, o meu gabinete é o 10, nós temos uma equipe abençoada, muito competente para atendê-los da melhor maneira que for possível, tá bom? É isso, Thaís. Essa participação da população, então, é super importante para que a cada dia o trabalho do Poder Legislativo seja mais eficiente e mais eficaz para a população. Então, é importante acompanhar, cobrar e também sugerir ideias. Eu conversei com a vereadora Karina Caroline, reeleita para o mandato 2021-2024 com 4.655 votos. Vereadora reeleita pelo Partido Republicanos. E já que mencionamos as propostas que são discutidas, que são votadas em plenário, vamos saber então a pauta da próxima sessão ordinária na Câmara de São José do Rio Preto. Na quarta-feira, dia 9 de dezembro, os vereadores de Rio Preto realizam a 43ª sessão ordinária de 2020. A pauta de votações conta com 17 itens. 3 são projetos de autoria do Poder Executivo e serão analisados em segunda discussão. A primeira proposta é o Código de Obras e Edificações do município. Esse instrumento reúne as regras que visam garantir a segurança e acessibilidade das edificações. O segundo projeto é o Código de Posturas Municipais. Esse código lista, entre outros itens, as regras e a legislação que balizam o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais. O terceiro projeto do Executivo é o que traz correções na lei sobre o Fundo de Desenvolvimento Econômico de Rio Preto. Também em segunda discussão, os vereadores analisam um projeto de autoria de Paulo Paulera. A matéria inclui no calendário da cidade o Dia Municipal dos Transportadores Escolares, a ser comemorado sempre em 1º de julho. Essas são as propostas que serão analisadas em segundo turno. A pauta traz ainda muitos outros projetos que serão analisados quanto à legalidade. E quem nos traz as informações sobre eles é a repórter Jaqueline Casanova. Olá, Vivian. Olá a todos que nos acompanham. A pauta do dia traz ainda 13 projetos em primeira discussão, quando a legalidade é discutida. 7 desses projetos, eles são do vereador Jean Dornelas, e são eles: para estabelecer período de atendimento interno nas clínicas e hospitais particulares. Ainda sobre a área da saúde, tem projeto para atendimento em atenção da saúde visual primária no programa Saúde da Família nas UBSs e escolas. Outro dispõe sobre a manutenção de obras nas ruas e avenidas principais da cidade. Dornelas também propõe o fornecimento e instalação de válvulas de retenção de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água da cidade. Ele também quer que os estabelecimentos comerciais coloquem em exposição os alvarás, licenças e autorizações municipais. Sobre o coronavírus, Dornelas propõe para instituir o Dia Municipal de Combate à Covid-19.
Outra para a instalação de lixeiras suspensas para a coleta de lixo em restaurante e lanchonetes. E sobre os trâmites aqui no Legislativo, o vereador Dornelas propõe o prazo máximo de 180 dias para a duração das comissões especiais de vereadores e comissões especiais de inquérito. E segundo a pauta de votações, em primeira votação, tem projeto de Anderson Branco para a concessão de auxílio emergencial aos permissionários de serviço de transporte escolar, público e privado devido à pandemia da Covid-19. De Celso Peixão, para instalação de câmeras de monitoramento de segurança em todos os prédios e espaços públicos municipais. De Pedro Roberto, para destinação de materiais didáticos considerados irrecuperáveis e desatualizados ou inservíveis da Secretaria de Educação. E de Marco Rilos, tem projeto que institui a Semana dos Movimentos Sociais da Lete Ferreira, a ser realizado a partir do dia 3 de outubro. Bem, essa é a pauta da próxima sessão, que será realizada nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro, a partir das 5 horas, aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. A sessão é transmitida ao vivo, aqui pela TV Câmara 28.2, sinal aberto, e pelo canal 4 da NET, sinal fechado, e também no nosso site, riopreto.sp.leg.br. Para acompanhar o trabalho dos vereadores de São José do Rio Preto, basta ficar sintonizado aqui na TV Câmara, canal 4 da NET 28.2, em sinal aberto e digital para toda a região de Rio Preto. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, estamos como TV Câmara Rio Preto. Pode ainda nos seguir pelas redes sociais, Facebook, estamos como Câmara Rio Preto, e no Instagram, TV Câmara Rio Preto. Fique por dentro do trabalho dos representantes de São José do Rio Preto e, é claro, não deixe de sugerir pautas aqui para a nossa emissora. Em todos esses canais, você consegue estabelecer uma conexão direta com a nossa equipe de comunicação. O programa termina por aqui. Fique com a programação do canal do Legislativo.